Bom, boa tarde a todos. Agora, de fato, vamos iniciar aí mais um tema dos nossos seminários em pesquisa. E hoje a nossa convidada é a doutora Carolina Ringos, é neuroradiologista do INRAD, e ela participa também do projeto ELSA, que a gente chama, o nome curto, né, ELSA Cérebro, que é um subestudo sobre envelhecimento cerebral, né, na população do ELSA Brasil, aqui de São Paulo, com a amostra de São Paulo. Então, o título da apresentação será a utilização da imagem de suscetibilidade magnética e marcadores do sistema linfático na esclerose múltipla e envelhecimento normal e patológico. Bom, bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada. Então, agora sim, obrigada, professora Alessandra, pelo convite, por estar aqui falando para vocês sobre esse tema que é bastante complexo. Essa apresentação vai ser um pouquinho mais longa do que o normal, eu acredito, porque eu tive que introduzir alguns conceitos de imagem e desses todos os marcadores que a gente está utilizando. Não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Então, para começar, né, qual o primeiro problema, né? O que é essa imagem de suscetibilidade magnética e qual é o interesse, primeiro, na esclerose múltipla, que é a minha linha primária de pesquisa? Então, a suscetibilidade magnética ela é um evento físico, né, um fenômeno físico que corresponde ao grau de interferência de uma substância ou uma molécula sob a influência de um campo magnético local. É mais ou menos o que acontece quando um átomo, né, de ferro ele é excitado por um ímã e ele, por ter uma suscetibilidade alta, ele se torna magnetizado. Mas dentro do campo magnético da ressonância magnética, que é um campo muito forte, praticamente todos os átomos sofrem algum tipo de influência, outros mais e outros menos. Então, isso depende, né, da quantidade de elétrons não pareados, que vai corresponder a uma maior suscetibilidade, mas depende também da inhomogeneidade do tecido. E para vocês terem uma ideia, né, as primeiras sequências de ressonância magnética, as sequências estruturais, elas são feitas para minimizar esse efeito de suscetibilidade magnética e a gente tem uma imagem estrutural mais limpa. Só que algumas imagens, já que a gente usava antigamente, são as imagens T2 estrela, que são imagens por uma técnica que chama gradiente eco, elas apresentam uma interferência maior desse efeito de suscetibilidade magnética, e com isso a gente consegue ver algumas substâncias mais, como sangramento, principalmente assim, sangramento e calcificações. E com o tempo, a gente desenvolveu uma técnica, percebeu que isso é uma vantagem, né, no final das contas, desenvolver uma técnica que tem uma resolução maior e que ela é mais ponderada nesse efeito. Então, a gente consegue maximizar a visualização de substâncias que sofrem a influência da suscetibilidade magnética. E a gente tem dois tipos de efeito, né, básicos disso aí, né? A quantidade de que essa molécula ela é afetada por esse campo magnético e ela também produz interferências nela, que é a magnitude. E essa magnitude, independente de ser cálcio ou de ser sangue, ela vai sempre aparecer como um preto. Só que se a gente utilizar uma outra informação, que é o que a gente chama a informação de fase, que a gente saber se essa perturbação ela está no mesmo sentido do campo magnético, aumentando essa suscetibilidade, ela vai ser uma substância paramagnética. E quando ela vai no efeito contrário ao campo magnético, é uma substância diamagnética. E por que isso é importante? Porque dessa forma a gente consegue estudar diferentes tipos de substância nos tecidos humanos. E, se a gente olhar aqui, a gente tem dois tipos, né, as substâncias diamagnéticas e paramagnéticas. Eu vou voltar um pouco mais lá para frente para vocês entenderem. Não vou entrar em detalhes aqui, mas para entrar nesse processamento e a gente maximizar tanto a magnitude desse sinal, quanto a entender qual é o sinal dessa interferência, a gente passa por um processamento de filtros de fase, tentando entender onde é que está essa magnetização. E a gente consegue tanto ver de uma maneira qualitativa, vendo pontinhos mais pretos ou menos pretos dentro das imagens de suscetibilidade, ou como a gente também consegue fazer de uma maneira quantitativa, medindo qual é a quantidade desse efeito de magnetização. E aí, o que acontece? Quando a gente olha os tecidos cerebrais, a maior parte dos compostos, água, lipídios, proteínas, mielina e cálcio, são componentes diamagnéticos. E a gente tem um interesse grande em muitos componentes paramagnéticos, porque esses componentes, eles são
ou parte do metabolismo cerebral, ou são substâncias patológicas, como sangue, excesso, acúmulo de ferro, e etc. E como que isso se comporta, né? O ferro dentro do metabolismo cerebral, né, do envelhecimento e da neurodegeneração. O ferro, ele é um íon que ele é essencial para o metabolismo das células humanas e não é diferente no cérebro, né? Então, ele é essencial para o metabolismo mitocondrial. Então, as regiões que têm uma alta demanda energética, elas, para você suprir esse metabolismo, você vai acumular ferro, vai estocar esse ferro em forma de ferritina. E esse ferro, principalmente na forma de ferritina, ele é uma substância paramagnética. Então, a gente consegue ver aqui que nas regiões dos núcleos da base, no córtex cerebral, a gente tem um acúmulo maior do que na substância branca, para você conseguir suprir essa demanda. E quando a gente percebe assim, durante o amadurecimento cerebral, a gente vai vendo que vai tendo um acúmulo maior, e depois, no envelhecimento cerebral, esse acúmulo ele vai se tornando cada vez maior, e isso, com o tempo, se torna tóxico, aumenta estresse oxidativo, e isso, quando é feito de uma maneira gradual, vai acumulando, é normal, faz parte do envelhecimento, mas em algumas doenças isso se torna mais precoce e mais rápido. E a gente consegue ver tanto qualitativamente, vendo assim, né, quanto de preto tem lá, mas a gente consegue fazer alguns processamentos e consegue medir realmente essa quantidade de cérebro, de ferro que tem no cérebro. Lógico que isso aqui é um sinal magnético, mas através de estudos, correlações patológicas, você consegue saber qual é aproximadamente a quantidade que esse acúmulo corresponde. E quando a gente vê, né, no envelhecimento normal, a gente tem um acúmulo lento, progressivo, simétrico e gradual. Em algumas doenças, né, como doenças mitocondriais, neurodegenerativas, doenças metabólicas ou doenças de acúmulo, a gente vai tendo ou um acúmulo assimétrico, um acúmulo heterogêneo, um acúmulo precoce ou acelerado desse ferro. E isso é, em geral, associado ou a lesões, ou inflamação crônica, ou doenças neurodegenerativas. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a gente vendo esses padrões de acúmulo, eles também podem se corresponder a algumas doenças neurodegenerativas, ou doenças metabólicas, mitocondriais infantis, e também do envelhecimento. Então, aqui, e a gente consegue fazer isso tanto de uma forma qualitativa e quantitativa. Isso também é importante, né, no caso, assim, principalmente do projeto ELSA, porque esse acúmulo de ferro que a gente está vendo, a gente consegue ver não só na doença, na angiopatia amiloide, que é um marcador de risco para Alzheimer, mas a gente consegue ver a oxidação da proteína amiloide e um aumento do sinal na sequência dessa sequência do mapa de QSM, né, que é da quantidade de suscetibilidade, e que corresponde, tem uma correspondência anatômica com as regiões que a gente vê acúmulo de beta-amiloide nos PETs. Então, é uma forma de você ver precocemente, com uma outra maneira que não o PET, essa oxidação da proteína amiloide. E por que na esclerose múltipla? Na esclerose múltipla, o interesse, a gente pode ver também esse processo degenerativo acontecendo, porque por ser uma doença neuroinflamatória, ela também acontece mais precocemente, mas existe um outro sinal muito importante que foi descoberto com essa sequência de ressonância magnética. Para quem não está muito familiarizado com a esclerose múltipla ela é a doença neuroinflamatória e desmielinizante mais comum no adulto. Adquirida mais comum no adulto. É rara, mas mesmo assim é uma das causas mais importantes de déficit neurológico em adultos jovens. Ela é caracterizada pela formação de placas desmielinizantes ao redor das vênulas cerebrais. E essas placas são focais, né? E esse é o marco patológico da esclerose múltipla. São inflamações focais autoimunes. E a forma clássica da gente ver a atividade da esclerose múltipla é a gente detectar aparecimento de novas lesões, né, com o tempo, aumento do tamanho dessas lesões, ou surgimento de lesões agudas, né, com realce ao contraste paramagnético, que é o sinal de uma inflamação aguda. Porém, né, por muito tempo, né, a gente percebeu que o acúmulo de declínio neurológico, né, e degeneração cerebral, ou queda
né, do volume cerebral, estava bastante associado ao acúmulo de lesões até uma certa fase que a gente teria uma fase progressiva, que você ainda tem um pouco de atividade de novas lesões, mas ele já tem um processo degenerativo maior. Mas nesse começo, a degeneração era muito associada ao surgimento de novas lesões. Porém, hoje em dia nós temos drogas de alta eficácia que determinam a estabilidade da doença muito precocemente quando elas são dadas. Então, o paciente tem muito poucas novas lesões, novos surtos, mas mesmo assim, alguns desses pacientes continuam evoluindo e tendo neurodegeneração. Eu pensava, por que isso está acontecendo? Então, tem diversas hipóteses, tanto de doença nos tecidos com aparência normal, como alterações na heterogeneidade da lesão. Mas um aspecto que está sendo bastante estudado na esclerose múltipla é você observar lesões que elas não eram, assim, elas aparentemente estavam estáveis, mas quando você olha ao longo do tempo, elas vão demonstrando um crescimento lento e progressivo, que são chamadas as slowly expanding lesions ou smoldering lesions. E uma boa parte dessas lesões, elas demonstram um halo de substância paramagnética ao redor dessas lesões que estão crescendo. E por que esse ferro está crescendo? Como a gente viu, todas as regiões que são metabolicamente ativas, elas têm um acúmulo de ferro, elas têm que ter ferro naquela região. Apesar da gente não ver tanto quanto a substância cinzenta, nas sequências de ressonância magnética, o oligodendrócito é uma célula que tem muito ferro dentro. E quando tem uma lesão desmelinizante, esse oligodendrócito ele é lesionado, esse ferro é liberado e ele tem que ser fagocitado pelas células microgliais. Quando essas células acumulam muito ferro, elas se tornam cronicamente ativadas. Elas são, que a gente chama micróglia ativa e que é um sinal de inflamação crônica e latente. E isso aqui foi comprovado, né, histologicamente, que esse ferro ao redor, na margem dessas lesões ativas, corresponde realmente à micróglia com polarização M1, que é uma micróglia pró-inflamatória. E o que aí foi visto na ressonância magnética? Que cerca de 70%, 80% das lesões de esclerose múltipla aguda, elas aparecem logo no começo um halo paramagnético. E algumas delas persistem esse halo por mais de um ano, mais de 12 meses. E quando esse halo persiste por mais de 12 meses, elas são chamadas de paramagnetic ring lesions, né, ou PERS. Essas paramagnetic ring lesions são essas lesões cronicamente ativas. Mas nem todas as lesões acontecem isso, né? Algumas dessas lesões, elas aparecem com esse halo paramagnético no começo, mas você percebe que ela está tendo um crescimento centrípeto, ele vai indo cada vez mais para o centro, até que essa lesão ou desaparece ou fica só um pontinho menor, mostrando que ela teve uma remelinização parcial. E esse processo é um processo dinâmico, né? Essa questão de ela perceber, porque o ferro, quando ele está lá fora, se acontece um efeito benéfico, ele é fagocitado pela micróglia, transferido para os astrócitos e depois transferido para as células progenitoras de mielina, os OPCs, de oligodendrócitos, e vão refazer a bainha de mielina. Só que se esse ferro permanece na micróglia que é ativada, ele não vai para lá e fica essa lesão que fica crescendo, desmelinizando e não remeliniza. Bom, e por que isso acontece? Tem várias hipóteses agora tentando explicar por que algumas lesões elas remelinizam e outras persistem com essa inflamação crônica latente. E uma das hipóteses é que existe um problema nos sistemas de depuração do sistema nervoso central. E você tem problemas tanto na barreira hematoencefálica, que tem aumento de influxo de substâncias inflamatórias, e da hematolicórica também, tornando um prejuízo na depuração desse material tóxico e de produtos que são deletérios, permanecendo ciclos de neurodegeneração e neuroinflamação. E com isso, né, apesar de a gente chamar de ter barreira hematoencefálica e hematolicórica, todas essas pequenas barreiras em endotélio e essas células que são
responsáveis, portanto, pela retirada de nutrientes e passar para as células do sistema nervoso central, e quando tirada dos produtos tóxicos e voltar, elas formam em conjunto um sistema que foi descrito recentemente, que é o sistema linfático. Ele tem esse nome para fazer uma analogia ao sistema linfático. Por quê? Ele pega, mas ele ainda tem ele é um pouco mais complexo, assim, ele tem mais funções do que o sistema linfático em si, porque ele precisa retirar os nutrientes, né, da corrente sanguínea, passar para o interstício e coordenar essa entrada de nutrientes e saída. E é um pouco mais complexo, por quê? Porque no sistema nervoso central não pode entrar qualquer coisa. É uma região que as membranas são mais justas. E aqui a gente percebe que todas as células são os astrócitos, que, lembrando lá, elas eram também envolvidos nessa questão de passar o ferro para lá e para cá. E esse sistema linfático é muito difícil de estudar em vivo. Isso aqui é um estudo em animais, que eles colocaram um radiotraçador em tecidos de rato, e eles viram tanto aqui o sistema, aqui é a quantidade de retenção de tecido, e aqui é o tempo de clearance. E você percebe aqui em ratos controles e ratos com diabetes mellitus, por exemplo, o tempo de clearance, da clearance cerebral dessa substância é muito maior nos pacientes nos ratos com diabetes mellitus, e a retenção também desse radiotraçador é muito maior nesses ratos que têm diabetes mellitus, mas isso é muito difícil, é uma maneira muito invasiva e muito difícil de você fazer em vivo. Então, agora estão se criando formas de tentar medir esse sistema linfático em vivo de maneira não invasiva. E uma das formas de fazer isso é você tentar estudar essa filtragem de substâncias por moléculas que já estão dentro de nós, e a molécula que a gente tem mais é a água. E a água, ela vai tanto, né, ela entra, ela está no líquor aqui, que esse aqui é o ventrículo, e ele vai penetrando naqueles espaços perivasculares, junto com esse espaço ao redor, que a gente imagina que tem uma boa parte do sistema linfático. Essa sequência que a gente está usando para fazer isso, esse índice que está sendo estudado, é um índice que chama de DHI-ALPS, que é o índice de difusão, né, do tensor de difusão, ao longo dos espaços perivasculares. Essa sequência a gente adquire tanto nos pacientes, nos voluntários do ELSA, quanto nos voluntários que eu tenho da minha coorte de esclerose múltipla, e a gente consegue, com a sequência adquirida no 3 Tesla, extrair esse índice. Só que o que acontece nesse índice, né? Como esse índice, da mesma forma que o ferro também vai acumulando naturalmente, ele também vai mudando com o envelhecimento normal. Porque a gente vai, né, tendo o envelhecimento do sistema linfático também. Esse estudo que eles fizeram só com 44 pacientes, 22 pacientes jovens e 22 pacientes mais idosos. E eles viram que esse índice ALPS, ele vai reduzindo com a idade. Então, a gente precisa ver, para a gente entender como é que está acontecendo, se você tem um acometimento patológico maior em pacientes com esclerose múltipla ou outras doenças neurológicas, a gente precisa saber o quanto que isso muda no paciente com idade normal. Então, a proposta desse estudo que está em andamento é a gente pegar a coorte que a gente adquiriu até agora, que é até um pouco mais de 800, agora já quase 900 já, sujeitos do ELSA Brasil, e eles têm idades de 50 a 91 anos. Quando eu fiz, né, o cálculo, eles tinham uma mediana de 66 anos, então são pacientes que são um pouco mais velhos. E eu tenho já, com a mesma sequência adquirido, no mesmo aparelho, 110 controles saudáveis com idades entre 19 e 67 anos, e são mais jovens, né, os 67 anos são poucos que eu tenho, a maior parte são pacientes mais jovens, dos controles do estudo de esclerose múltipla. Então, a ideia é criar uma curva de normalidade desse índice, e correlacionar com a presença e o número desses halos paramagnéticos nos pacientes com esclerose múltipla, fazendo um acompanhamento longitudinal. Eles têm 2 medidas, em 0 e 12 meses. Então, eu quero ver se os halos que persistem após esses 12 meses estão mais relacionados com uma disfunção maior desse sistema linfático. E aí, um achado adicional que eu vou aqui passar para vocês, porque que aconteceu? Observando tudo isso e fazendo a leitura dos sujeitos do ELSA,
Esse halo paramagnético que a gente descobriu nos pacientes com esclerose múltipla, ele tem sido descrito como um achado altamente específico da esclerose múltipla. Você fala assim, você ter esse halo em volta de lesão, assim, redondinho e tal, é um achado que diferencia de outras doenças neurológicas, de doença vascular, de doenças inflamatórias, porque realmente as outras lesões têm uma frequência muito menor. Então, aqui olhando essa aqui, só mostrando mais de perto, né, os halos nas lesões de esclerose múltipla, a gente consegue ver até em lesões bem pequenininhas, né, você vê que não são todas as lesões que tem, mas uma porcentagem grande de lesões tem. Só que quando eu fui fazendo a leitura dos pacientes no ELSA, eventualmente, tinha algumas lacunas que apareciam com esse halo paramagnético. Aí, a ideia agora é tentar identificar quantas lesões quantos sujeitos do paciente que tem lacunas no ELSA, que tem esse halo paramagnético, e tentar ver se as características são semelhantes ou se são diferentes, se são halos mais assimétricos, porque parece que eles são um pouco mais assimétricos, e talvez tenha algum marcador, por exemplo, às vezes pacientes têm mais também disfunção desse sistema linfático, talvez sejam pacientes que tenham um acometimento maior da doença vascular mesmo, tem uma carga maior de microangiopatia, né, então a gente vê que tem algumas lesões. E aqui mostrando um caso interessante, que aqui no 3 Tesla, você vê que tem uma coisinha aqui, assim, bem pouca, mas quando a gente olhou, não são todos os sujeitos que têm lacunas que estão fazendo 7 Tesla, mas aí aqui no 7 Tesla você consegue detectar um pouquinho melhor. E a gente sabe que isso é um efeito do 7 Tesla, que a gente consegue caracterizar um pouco melhor esses tipos de lesões e tudo. Aí eu queria agradecer essa aqui são algumas dos integrantes lá do Lean 44, no evento que teve do SMRM há 2 semanas, mas tem muito mais gente que trabalha com a gente lá, nunca dá para caber todo mundo na foto. Muito obrigada, e eu estou pronta aqui para dúvidas. Obrigada, viu, Carol, pela excelente apresentação. Você falou longa, mas você conseguiu ser assim, super sucinta e colocar, né, o creme de la creme aí da sua parte especificamente, porque a gente tem muita coisa para estudar, né? Então, eu vou abrir aí para as perguntas, quem quiser perguntar, quem não... melhor, porque aí ficou melhor. Acho que tem um já aqui, né? Parabéns, sensacional. A Adriana levantou a mão. Pode falar, Adri. Oi, doutora. Primeiramente, parabéns pela linha de investigação. Eu sou radiologista também, mas eu não faço neuro, né? Faço músculo esquelético, então eu não... O SWI não é minha rotina, não é muito meu amigo. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do N, que você acabou falando lá no final. No ELSA cérebro, o SWI está no protocolo geral, assim, como é que você identificou esse N para fazer o SWI? Tá. O SWI, ele está incluído na rotina do protocolo ELSA. Os sujeitos, eles fazem um SWI com uma resolução um pouco menor do que eu faço nos sujeitos com esclerose múltipla, mas todos eles têm e com uma resolução bem boa. Então, assim, tem uma certa limitação para a gente encontrar esse valor, mas nós fazemos em cerca de, vão ser 400 sujeitos que vão fazer também no 7 Tesla. Lógico que assim, esses sujeitos que vão fazer no 7 Teslas, eles são selecionados por serem super-agers, então pacientes que têm um envelhecimento além da média, e alguns controles não super-agers. Por isso que eu falei, essas lacunas não estão todos incluídos lá, vão ser alguns eventuais que a gente vai conseguir ver se tem essa correspondência. Mas todos os sujeitos têm. Então, vão ser 800 sujeitos, mas desses sujeitos, os que a gente vai depois usar para comparar as lacunas e tudo, vão ser só os que têm lacunas. Até agora, quando eu olhei com 600, mais ou menos, tinha uns 80 sujeitos com lacunas. Agora deve ter um pouco mais já, deve ter já aí uns... mais uns 10, alguma coisa assim. Mas a gente vai fazer agora, no final do mês, vamos fazer mais um freeze, né, dos dados, e aí a gente vai saber mais ou menos quantos que vão ser incluídos para essa análise. Mas o principal dos sujeitos do ELSA que a gente vai usar é para fazer essa curva do DTI-ALPS, que é justamente para a gente entender
como é que ele se comporta no envelhecimento normal. E aí fazer algumas correlações com quantidade de microangiopatias, alguns marcadores mais básicos e até as lacunas, né? Saber se isso. Só complementando, a amostra, ela foi uma amostragem complexa, que foi calculada na época do temático, esse é um projeto temático FAPESP, e a gente queria que fosse o ELSA São Paulo inteiro. Aí, no final, a gente não tinha conseguido, mas depois teve algumas mudanças aí no meio do caminho, que a gente vai conseguir fazer a ELSA inteira. Então, em torno de 3.000 imagens no final, porém, agora já começa a ficar interessante, principalmente para os pesquisadores da área de neuroimagem, porque não precisamos, igual nós, né, que trabalhamos com os dados clínicos, precisamos do N menor, muito maior, mas já chegando em quase 1.000, já consegue fazer umas análises aí que conseguem identificar bastante coisa. Então, não é que ela fez um cálculo de 800, nós estamos com 800, 860, por aí. Então, ela vai pegar o que já tem e já vai começar a fazer essa análise, é isso. Tá? E no aparelho que vocês estão fazendo ELSA cérebro, é um 3 Tesla e vocês selecionam alguns para fazer um estudo mais específico no 7. Isso. Então, o estudo do 7 Teslas, ele é para entender os marcadores de envelhecimento além do normal, assim, envelhecimento bom, né? Aquelas pessoas que mantêm uma cognição acima do esperado para a faixa etária. Como é que tá a Isso. do cérebro? Então, esses pacientes, aí foi selecionado pelo estudo ELSA, né? Se você quiser falar isso aí do Super Ages, como que selecionou? Como que foi, né? Então, é isso mesmo que a Carol falou. Então, a gente pegou na bateria cognitiva, na época que a gente estava submetendo o projeto, então que estava bem próximo da onda 3, aí a definição da literatura do Super Agers são indivíduos com 80 anos que têm a memória tardia igual ou superior a indivíduos 20, 30 anos mais jovens. Então, a gente pegou como referência os indivíduos com 46, 56 anos e abaixamos um pouquinho a faixa etária aí do nosso Super Ager, porque a gente não tinha, na época, agora até tem um pouco mais, mas nem tanto. Colocamos ao invés de 80, 70. E calculamos aí quantas pessoas a gente teria com a bateria feita em 2017 e 2019, com essa memória tardia igual ou superior à população de referência mais jovem, que foi de 46 a 56. E aí, na época, a gente identificou 171 Super Agers. E aí, todos os indivíduos acima de 70 anos, né, porque aí é tipo um caso controle, né, aninhado na coorte. Aí acabou ficando 345, alguma coisa assim. Sei que no final deu 495 total, e quando a gente fala caso controle é porque assim, ficou 2-1, sem querer querendo, né? Então 171 casos de Super Agers pareados acima de 70 anos, né? A gente ainda vai parear para sexo direitinho, para os Super Agers, e então foi assim que a gente definiu essa amostra. Uma vez definida essa amostra, aí a gente fez outro tipo de amostragem, essa foi bem complexa mesmo, onde a gente usou o Z-Score para pegar as pessoas conforme a trajetória cognitiva da onda 1 para a onda 3, então a gente, para ser representativo da amostra ELSA. Em breve só, né, porque na verdade a gente aí no final decidiu fazer em todo mundo, que a gente conseguiu remanejar em nossas reservas. Mas enfim, então a gente pegou todo mundo que a trajetória esperada foi melhor do que a esperada, que seria um Z-score maior que mais 1, e todo mundo que teve uma trajetória pior do que o esperado, que seria o Z-score menor que menos 1. E aí a gente randomizou o meio, que é a maioria dos pacientes que ficam na média de trajetória. Com isso, a amostra, juntando com os Super Agers mais esses daí, ficou em 2.165. Mas a gente vai conseguir fazer aí, esperamos, se todo mundo aceitar, nos 3.000. Mas o projeto começou assim. Mas esses N's intermediários é porque a gente enxerga que já vai conseguir algum resultado, então a gente vai fazendo congelamento. Por exemplo, quando a gente falou agora, a gente vai ter o próximo congelamento. Geralmente a gente faz um por ano. Esse a gente vai agora encerrar a coleta de imagens, que é feita até agora pela ressonância um pouco mais antiga, o aparelho, que é Philips, né? A gente vai migrar para o Siemens, né? Vai mudar para o Siemens, Isso.
a partir de setembro. Então, o nosso deadline para juntar todas as imagens, e a maioria dos pesquisadores, principalmente em neuroimagem, começar análises mais robustas, vai ser agora com esse congelamento que a gente vai fazer, que foi feito todo numa máquina só, e a gente começa uma segunda fase na máquina nova. Aí depois a gente vai harmonizar, mas com o mesmo protocolo, basicamente. Vai ser o mesmo protocolo, mas a gente vai fazer coisas mais... a gente vai ter que migrar para ele mais novo, que vai ter uma desvantagem, que vai ser a comparabilidade, mas atualmente nós temos ferramentas, né, de inteligência artificial, deep learning, para harmonizar. Então a gente vai pegar alguns sujeitos para fazer em ambos os aparelhos e entender a diferença entre os dois campos. Só que com esse aparelho novo, a gente vai conseguir, inclusive, estudar esses marcadores, por exemplo, que estou falando do sistema linfático, de uma maneira até melhor. A gente consegue depois extrair menos informação desse novo equipamento para tentar fazer igual, mas a gente também consegue extrair mais informação e evoluir um pouco nesse conhecimento. Mas por exemplo, esse N que vai fazer agora, que a gente está com quase 900, provavelmente até a gente congelar vai ter uns 900 aí, né? Porque e mais os 110, então vai ter, para fazer toda essa curva, a gente vai ter 1.000 e tantos pacientes. Esses 110, talvez eu tenha até um pouquinho mais de controles mais jovens, porque eu ainda estou correndo a segunda fase dos sujeitos com esclerose múltipla, então tem mais alguns sujeitos controles saudáveis que eu estou incluindo, então vou ter mais ou menos uns 130 sujeitos mais jovens, com mais quase 1.000, então vão ser 1.000 sujeitos, e a maior parte dos estudos que fizeram essa curva, viram que existe uma diferença, tem assim 40, 50 sujeitos, então vai ser uma curva bem robusta, que a gente vai conseguir criar a partir desses dados, e todos com o mesmo aparelho, com o mesmo protocolo de difusão, né, de sequência de difusão. Respondido, Adri? Perfeito, parabéns. Sucesso. Obrigada. Se não tiver nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta além do seu estudo, porque você mostrou ali uma imagem, Carol, que eu fiquei bem interessada, que você falou que pela essa ressonância que a gente faz, a gente consegue também ver de uma certa forma, pelos sinais de difusão lá, o envelhecimento precoce, sem necessariamente fazer o PET amiloide, é isso? Fala um pouquinho mais para nós dessas... Então, esse aí é o que a Maria vai fazer, que essa técnica de você ver, não é que você consegue ver o beta-amiloide, é que o beta-amiloide é uma proteína que, em estado normal, ela é diamagnética. Aí toda proteína que começa a acumular no cérebro e ela, nos processos degenerativos, uma boa porcentagem dela começa a oxidar. Aí quando ela oxida, ela se torna paramagnética. E aí esse estudo a gente vai ter que fazer com os sujeitos do 7 Tesla, porque lá a gente tem uma sequência de suscetibilidade magnética que possibilita uma quantificação melhor desse, que é o que a Maria está fazendo com o QSM. Que é para entender tanto o acúmulo de ferro, quantificar, mas você também pode extrair outras substâncias, você consegue medir, inclusive, as substâncias diamagnéticas e a transferência, essa oxidação da... A oxidação do beta-amiloide. É lógico que isso não está validado ainda, né, essa questão. A gente sabe que existem esses estudos mostrando que tem uma correspondência dessa mudança da suscetibilidade ao redor do córtex em sujeitos que têm Alzheimer, e que corresponde com o beta-amiloide. Então, ainda não substitui o beta-amiloide, né, porque é um marcador altamente específico, né, que é da proteína, mas se a gente conseguir fazer um marcador por ressonância magnética, se torna uma coisa mais acessível, porque tem muito mais ressonância magnética do que PET, né. Não, foi esse que é o meu ponto, porque eu fiquei feliz quando você falou, porque a gente sofre que todo mundo pergunta, mas eu não vou ver algum sinal precoce, acho que não é tão precoce assim, porque se já oxidou beta-amiloide, a pessoa já deve ter algum sintoma, né? Não, não necessariamente. Nesse estudo que eles mostraram, são os pacientes com declínio cognitivo leve. Olha, então, já nesse nível. Já nesse nível. Só que também são estudos que ainda não estão validados, que a gente tem que estudar, mas é promissor, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que estudar.
Com certeza. Muito bom, viu? Parabéns. Mais alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Satisfeitos? Não, tá só palminhas para você e parabéns. Muito obrigada. Bom, então a gente encerra aqui. Muito obrigada, viu, Carol? E, bom, quer dizer mais alguma coisa? Não, vocês têm, eu acho que no convite tem meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos protocolos, inclusive se alguém quiser conhecer o PISA, onde tem o 7 Tesla, tal, é só entrar em contato com a gente faz uma visita. Tá ótimo, obrigada, viu? Obrigada a todos também. E para quem também tiver interesse, né, eu acho que o Elza tem muita gente trabalhando e a gente tem muitas frentes de pesquisa, tanto das partes mais de dados clínicos, de imagem, então quem quiser trabalhar, tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho. Obrigada, viu, Carol? Muito obrigada. Parabéns mais uma vez.